Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. Domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Amém? Nós crentes, nós servos do Senhor Jesus, não poderíamos deixar de estar estudando a palavra do Senhor, já faz parte da nossa rotina, né? Uma rotina santa, quando nós podemos aprender mais do nosso Pai, né? Sejam todos bem-vindos, a classe Bereia é obrigada a estar presente, né? As demais irmãos são bem-vindos. Nós vamos tirar esses momentos para estar louvando o Senhor. Primeiro vamos começar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos guie nesse dia. Deus amado, Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Senhor, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu permite, Senhor, o bem e o mal. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. A Tua palavra diz que se queixa o homem vivente a não ser de seus próprios pecados. Estamos vivendo esses dias terríveis, Senhor, tenebroso, que não podemos estar abraçando nossos irmãos, estar em comunhão nas nossas classes, mas agora, Senhor, te pedimos que Tu venha nos dirigir, Senhor, que esse estudo seja dirigido por Ti, que o Teu Espírito nos inspire, Senhor, para que façamos a Tua vontade. Eu Te louvo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus queridos, nós vamos estar estudando hoje, na nossa revista da Escola Dominical, tá certo? A lição número 13, que fala sobre desafios da fé em tempos difíceis, tá? Temos vivido tempos muito difíceis com essa pandemia, então é momento de nós pararmos um pouco e estudar na palavra do Senhor. Para você que não tem a revista, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem, vou te dar um tempinho. Apanhe a sua Bíblia aí, que eu queria ler um texto com você que falou muito ao meu coração essa semana, né? Mexeu muito comigo. Diante dessa situação toda, nós precisamos estar com ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. E Deus falou profundamente comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20, tá? 2 Crônicas, capítulo 20, e nós gostaríamos que você estivesse nesse momento lendo juntamente conosco e meditando no que o Senhor quer falar com cada um de nós, ok? Abriu a sua Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 20, tá? E vamos ler aos poucos, já começando o nosso estudo desta manhã. A palavra diz assim, ó: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoou o jejum em toda a Judá. Amados, até aí, nós vemos que é o seguinte: estamos vivendo uma situação bem parecida com essa que o rei Josafá estava passando. Estamos com medo diante de tantas situações que estão acontecendo no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Mendanha, as situações difíceis que estamos atravessando. E o medo é uma questão natural que todos nós passamos. E a palavra do Senhor diz que o rei temeu. O que ele fez? Apregoou o jejum em toda a Judá. Eu agradeço a Deus que a nossa igreja hoje começou a maratona de oração desde 6 da manhã, vamos até às 20 horas. Irmãos de joelho, clamando ao Senhor para ter misericórdia do seu povo,
ter misericórdia dessa nação, que o Senhor dê oportunidade àqueles que estão vivendo num caminho errado, que possam se arrepender para louvar o nome do Senhor. No verso 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. O que nós temos visto através da internet, através de ligação de alguns irmãos, muitas pessoas estão se juntando nesse momento para clamar a misericórdia do Senhor. As pessoas estão se ajuntando cada vez mais. E no verso 6 diz: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Eu acho sensacional quando nós podemos parar e reconhecer o poder do nosso Deus, a força que Ele nos dá. No verso 9 diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Olha, irmão, que coisa linda. Quando eu estou pensando nessa maratona aí, eu estou aqui, estou de olho, estou pensando na maratona, como é que já o rei Josafá já dava a resposta certa à nossa angústia. Olha só, a situação está difícil. Se a gente se juntar e clamar ao Senhor, Ele nos ouvirá e nos livrará. No verso 10 diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a paga, vindo lançar-se fora da tua herança. Ou seja, quando o povo saiu do Egito e foi caminhando rumo a Canaã, eles tinham que passar pela terra de Amon, a terra de Moabe. Mas Deus não permitiu que eles fossem, porque é o seguinte, o povo era destruído, saía, mas Deus poupou esse povo. Agora esse povo se fortalece e se levanta e vem contra o povo de Judá. Vocês prestem atenção que é o seguinte, no mundo nós vemos muito isso. As pessoas correm, pedem oração, clamam, buscam, mas na primeira oportunidade se voltam contra nós. No verso 12, ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Irmãos, é muito interessante nós pensarmos isso, né? Porque nós estamos diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer. Nossos governantes estão sem saber nos falar o que fazer. Uns falam fica em casa, o outro diz sai, o outro tem que trabalhar, o outro tem que ficar, e cada dia mais nós estamos vendo a situação piorar. E a palavra no verso 15 fala: e disse: dai ouvido toda Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Verso 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui que é o seguinte: se levantam os levitas, louvam ao Senhor, clamam em grande voz, e a palavra do Senhor diz que o Senhor foi com eles e teve misericórdia deles. Quando eu estava estudando essa palavra, eu estava lembrando e até conclamar os irmãos. Logo mais nós teremos um culto especial às 19 horas, e eu queria conclamar você, né? Nós teremos irmãos louvando o nome do Senhor lá, que você possa juntar a sua família aí na sua casa mesmo, nesse momento, e louve junto com os levitas da casa do Senhor. Levante um grande clamor,
cante alto mesmo, para Satanás ver que é o seguinte: nós estamos com medo, mas a gente está escudado atrás da cruz de Cristo. E quem está atrás da cruz de Cristo já tem solução para as suas dificuldades. A palavra do Senhor diz que é o seguinte: antes de aprontar o exército, chamaram os levitas para poder louvar ao Senhor. E levantaram os levitas com muita voz, bem alto. E no verso 20 diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e sereis prosperados. Aleluia. Deus tem levantado profeta nessa época ainda. Deus tem levantado povo de Deus que tem clamado o nome de Jesus. Amados, e quando a gente vai continuar a leitura, eu até conclamo a você que continue a ler esse capítulo. Você vai ver que Deus colocou armadilha e os povos começaram a lutar entre eles. Começou uma briga tremenda e eles mesmos se derrotaram. O povo de Deus não teve que fazer nada. O trabalho terrível que o povo de Deus teve que fazer é levar 3 dias para pegar todos os despojos dos mortos. Porque eles pegaram muita coisa, porque estava todo mundo morto, eles só tiveram o trabalho de pegar os bens. Então, amados, quando a gente começa a ver assim, o próprio ímpio, ele se destrói. O povo de Deus tem que estar unidos. E a palavra do Senhor diz que o reino de Josafá ficou em silêncio, ficou quieto, porque Deus deu repouso em redor. Deus tem um repouso especial para cada um de nós. Deus tem algo tremendo para cada um de nós. Deus é aquele que faz todas as coisas, que responde à nossa inquietação. Eu estava ouvindo uma pregação de um amigo nosso ontem à noite, e ele falou a respeito de João 20, verso 16. Quando Jesus tinha morrido, os discípulos estavam assustados, mas Maria correu até o sepulcro e descobriu que Jesus já tinha sido ressuscitado. Mas mesmo assim as pessoas ainda estavam com medo, havia muito medo ali, estavam assustados. E a Bíblia diz que é o seguinte: os discípulos, mesmo sabendo que Jesus já tinha ressuscitado, se esconderam, correram, se esconderam em certo lugar e ficaram lá numa sala trancado, e Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Irmãos, quando Jesus chega para ele e faz paz sejam convosco, a Bíblia diz que na mesma hora os discípulos tomaram paz, ficaram tranquilos, repousaram, pensaram nisso. Eu não sei como está você, como está o seu medo, como está a tua situação, mas presta bem atenção. Nós hoje viemos aqui falar que existe um Deus que te traz paz. Ele diz que tudo que acontece na tua vida é por permissão dele. E por ser permissão dele, nós vamos passar muitas situações. Mas fique tranquilo, porque Deus vai passar juntamente contigo. E essa palavra, ela nos traz, essa revista está nos trazendo uma palavra hoje, dizendo que é o seguinte: como nós podemos fazer para encarar momentos tão difíceis como nós estamos fazendo, como nós estamos passando em tempos de crise. Todo ser humano, querido, em algum momento vai passar, se não passou, está passando ou vai passar um momento de crise. E no nosso momento de crise, a crise não é feita somente para os ímpios. A crise é feita para todo o povo, todo ser vivente. A Bíblia diz, a Bíblia mostra no Novo Testamento principalmente, o tanto que o povo de Deus passou por crise e por medo. Mas a diferença é que é o seguinte: Deus sempre estava com eles e eles se tornaram vencedor, né? As lutas, elas vão chegar e ela não vai escolher pessoas, né? Então você vê que é o seguinte: o povo de Judá naquela época, eles oscilavam entre obedecer ao Senhor e não obedecer. Se você ler todo o capítulo 20, chegar lá no finalzinho, você vai ver que é o seguinte: mesmo Deus dando esse livramento, mesmo Deus cuidando daquele povo, a Bíblia diz que os postes de ídolo não foram destruídos, porque parte do povo continuava adorando a outros deuses. Infelizmente, nós temos pessoas, até mesmo dentro da igreja, que estão conosco na igreja, mas ainda servem a outros senhores. Infelizmente, tem pessoas que dizem: não, eu louvo ao Senhor em casa, mas existem altares de Baal dentro da sua casa. Quantas situações difíceis nós temos vivido. E a Bíblia diz que Josafá,
na contrapartida de todo mundo, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Primeira coisa, para a gente ter vitória da parte de Deus, é procurar fazer o que é reto na presença de Deus. Podemos buscar muitas soluções para as nossas dificuldades, podemos crer em muitas coisas, mas nós vemos que Josafá buscou a direção de Deus e, consequentemente, obteve uma esmagadora vitória. Em momentos de grandes adversidades, de grandes lutas, é preciso exercitar e estimular, querido. Olha só, estimular a nossa fé. Então a gente poderia pensar assim, como é que nós podemos estabelecer essa fé, essa confiança, num tempo de crise que nós estamos vivendo hoje, tá? Nesse domingo, domingo de quarentena, todo mundo trancado nas suas casas, né? Pelo menos deveriam estar. Como é que a gente ficaria nesse momento? Amém? Primeiro, nós precisamos ter fé e não ter medo. O medo, querido, é um estado afetivo que nos leva à proteção, tá? A pessoa que diz assim, eu não tenho medo de nada, ela tem problemas psiquiátricos graves, porque o medo é algo natural na vida do ser humano para ele sobreviver. É um estímulo de sobrevivência, é uma sensação, estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Toda vez que nos sentimos ameaçados, seja física ou psicologicamente. Agora tem pessoas que partem para o pavor. O que seria o pavor? Pavor é uma ênfase no medo. Todos nós sentimos medo em algum momento. Todos nós temos receio de alguma coisa. Mas quando a gente olha para quem nós servimos e como ele cuida de nós, as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Então, a gente tem que ver que é o seguinte, nós passamos por problemas, principalmente no nosso interior, quando a gente começa a pensar, tá? Quando existe um perigo iminente, todos nós ficamos assustados. Não podemos negar que todos nós estamos assustados com essa pandemia toda que está nos atingindo. O nosso medo é de um ente querido nosso pegar uma doença como essa e vir a óbito, né? Nós temos o irmão Pastor Rodrigues, que é do Motoclube Erguendo o Templo, que infelizmente antes de ontem ele perdeu a sua irmã, faleceu, né? Ficou um mês internada, não foi de coronavírus, mas foi uma doença ainda fruto daquela enchente que nós tivemos recentemente, né? Ela acabou pegando uma doença muito grave e veio a óbito. Isso é muito triste, nenhum de nós queremos passar por isso, nenhum de nós queremos passar isso. E a Bíblia diz que é o seguinte, Josafá teve medo, porém ele se colocou em buscar o Senhor, apregoou jejum em toda Judá e este se congregou a pedir socorro ao Senhor. Querido, o ter medo é uma coisa natural, mas o que você vai fazer por medo? Com esse medo? Algumas pessoas têm a estratégia de procurar o suicídio, outras procuram se armar, outras procuram as melhores posições, mas querido, não tem socorro melhor do que a gente buscar ao Senhor. Deus quer comunicar coisas grandes a cada um de nós. Deus quer mostrar que Ele continua sendo o nosso socorro. Quando não parece mais ter solução, quando a coisa não tem mais jeito, Deus se coloca como essa solução. E a palavra do Senhor nos mostra, nos dá certeza que Ele é nossa solução e Ele está disponível ainda hoje para todo aquele que coloca a sua fé nele. Em quem você tem colocado a sua fé? Responda agora por dentro. Não precisa contar para ninguém. Mas em quem você tem colocado a sua fé? Amados, você tem que colocar a sua fé no Senhor Jesus. Tá? A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em quem você tem feito menção nessa hora de sufoco, nessa hora de perigo, nessa hora que estamos vivendo tantos anseios? Como vocês sabem, eu tenho um filho que mora muitos 1000 quilômetros daqui. Ontem a palavra poderosa que ele trouxe, né, ontem à noite. E eu me preocupo muito com ele, assim como me preocupo com minhas filhas aqui também. Mas até por ele estar lá no centro do furacão mesmo, onde está sendo mais atingido agora no momento essa doença.
Mas às vezes quando vem o medo, quando vem a tristeza, eu e a minha esposa dobramos o nosso joelho e choramos aos pés do Senhor, e Deus tem mostrado que Ele é o protetor do meu filho. Ele é o protetor do meu neto, da minha nora. Ele é o protetor dos meus filhos que estão aqui no Brasil. Ele é o protetor da nossa igreja. Ele é o protetor da nossa classe. Ele é o protetor de todos nós que temos buscado a face do Senhor. Não adianta nós tentarmos com a nossa força. Eu não tenho força nenhuma. Estou aqui trancado dentro de casa. Não tenho força nenhuma, mas eu tenho um Deus que está indo aí na tua casa nesse momento. Está tocando na tua vida, está tocando na tua saúde, está tocando em cada um de, porque nós temos clamado ao Senhor e pedido que Ele cuide de você e da sua família, que Ele faça a diferença, que Ele seja um Deus presente na tua vida. Segundo tópico que nós temos que ver, nós tenhamos fé, creiamos na estratégia do Senhor. A Arte da Guerra, no livro Arte da Guerra, tem algo escrito que é assim, ó: só é bem sucedido na batalha o exército que planejou, compreendeu bem a sua estratégia e controlou o inimigo através dessa estratégia. São pilares da arte da guerra. E quando a gente começa a ver isso, a Bíblia diz que nós estamos numa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas as potestades que atuam nas regiões celestiais. Nós estamos sendo atacados a todo minuto, a todo instante. O inimigo está doido para destruir você, tua família, toda a nossa igreja. Porque ele sabe que é chegado o momento. O Senhor Jesus está por vir buscar a sua igreja. A qualquer momento nós vamos subir e morar com Cristo na glória. E Satanás está tentando impedir isso. E quando a gente começa a ver as estratégias militares, a principal é tentar conhecer o seu inimigo e neutralizar as suas estratégias. Só que nós, como servo do Senhor Jesus Cristo, temos que nos preocupar, mas nem tanto. Porque a gente tem um Deus que, como nós já limos essa palavra, que ele diz: essa peleja não é tua não, o Senhor pelejará por vós. Deus está na tua peleja, nós temos essa grande batalha. Olha só, em nenhum momento Deus falou para Josafá, falou assim: olha, pode ficar em casa, fica tranquilo, tal, eu vou pelejar por vocês. Eles foram para a batalha. Sabe, Deus é tão tremendo que é o seguinte: eles foram à batalha, eles viram a batalha acontecer, mas ficaram surpreendidos, porque não precisaram gastar nem um fiozinho da sua espada, não precisaram lutar nem só um momento. Deus permitiu que eles fossem para a batalha para eles verem como Satanás, o inimigo mesmo, ele iria se destruir, tá? Porque quando Deus luta por nós não precisamos colocar as mãos, queridos, que a gente só vê a vitória do nosso Deus. Deus foi lá e mostrou que lutaria por eles. Vocês estão conseguindo compreender? Deus lutou pelo seu povo. Hoje em dia nós estamos vivendo situações, o Senhor não vai impedir você das lutas, das provações, das dificuldades, porque isso até te dá endurance, isso até te ajuda a crescer, isso aí até te ajuda a chegar mais longe. Mas a palavra do Senhor diz que é o seguinte: as estratégias que Deus, Ele te revela a estratégia que Ele vai usar. Mas uma principal coisa que nós precisamos ver é o seguinte: o Senhor começa a te clamar, a te pedir, para que você o clame, para que você o busque, para que você esteja na presença dEle, para que você esteja escudado, esteja protegido debaixo das asas do Onipotente. A gente roda, acaba voltando ao Salmo 91, né? Como diz aí: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá? A sombra do Onipotente descansará. Para que eu possa descansar na sombra do Onipotente, eu tenho que habitar a sombra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que habitar. Tem muitas pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo. Vai lá no esconderijo do Altíssimo, diz que é crente, diz que é irmão, mas não habita, irmão. E a promessa de Deus não é para visitante, a promessa de Deus é para quem habita, quem vai lá e fica, quem vai para lá e faz questão de ficar lá. Porque a Bíblia diz que aquele que mora, aquele que faz morada, aquele que tem o seu esconderijo, sabe? Aquele que tem assim, seu lugar de refúgio, tá?
A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá? A sombra do Onipotente descansará, tá? O Onipotente está ali, você está na sombra dele, nada pode te atingir, tá? Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque debaixo das suas asas estarás seguro. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe dará mão. Praga alguma chegará à tua tenda. Tem um monte de promessa, mas para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta eu abrir o Salmo 91 e botar no painel do meu carro. Isso não é... aquela palavra que está ali não é seguro, tá? Não adianta. Vão roubar teu carro do mesmo jeito que tiver que roubar, Deus permitir. Aquilo ali não é seguro. Não adianta eu botar atrás da porta da minha casa como um amuleto. Não vai resolver de nada. Porque aquela palavra não é para casa, aquela palavra é para mim. É para quando eu me coloco e de um jeito que é o seguinte: eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu sou teu servo e vou habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu me coloco no esconderijo do Altíssimo, irmão, como eu coloco um habitante do esconderijo do Altíssimo, todas as bênçãos oriundas nos vários versículos seguintes vão me alcançar porque eu sou habitante do esconderijo do Altíssimo. Indo mais à frente, irmãos, nós podemos ver, apesar de entendermos que a batalha é do Senhor, Deus ordenou que o povo de Judá deveria estar posicionado para o enfrentamento. Já falamos a esse respeito. A luta era grande, a guerra era grande. O povo de Judá não tinha força bélica para lutar contra todo aquele povo. Deus falou assim, ó, fica tranquilo, eu vou pelejar por vocês. Essa batalha não é de vocês, eu vou pelejar por vocês. Mas eu quero que vocês vão lá na guerra. Eu quero que vocês vão na guerra. Qual a lição que eu trago para hoje, Igreja Batista Independente do Mendanha? Qual é a lição que eu trago hoje nessa nossa escola bíblica dominical? Amados, o coronavírus, nós não podemos com ele. Não podemos, tá? Condição financeira, eu acho que nem com condição financeira, ainda que a gente tivesse, não seria suficiente, tá? Porque é o seguinte, nós estamos vendo muita pessoa rica falecendo, tá? Os governos estão desesperados porque dinheiro não falta, eles não sabem o que fazer, tá? Então, não adianta a gente ter algum conhecimento, ouvir todo o noticiário nojento, que chega a estar enjoando esse noticiário, que ninguém sabe o que falar, cada um fala uma coisa totalmente desencontrada. Não adianta nada disso. Nós temos que tomar uma posição seguinte, nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que batalha as nossas lutas. Nós sabemos de tudo isso, mas o Senhor nos deixou passar por isso. Sabe o que ele está falando? Ei, aproveita esse momento que tu está em casa, dobra teu joelho e clama a mim. Clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não tem a mínima noção, tá? Porque, querido, nós somos pautados na promessa de Deus. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pensamento algum chegou à nossa mente do que Deus preparou para nós. Gente, não adianta eu falar para você que não tem carteira, você nunca dirigiu um veículo, você, olha, vou te dar um carro zero do último modelo que tem, do melhor modelo que tem. Você não sabe dirigir, você não tem a mínima noção. Deus tem coisas grandes para entregar na tua mão, para isso ele tem que te preparar. Então ele está te deixando trancado dentro de casa, ele está deixando junto com a tua família, ele está te deixando, mesmo você que saia para trabalhar, você, eu saí para trabalhar, pastor, mas eu tive que voltar e tal, tá na sua família. É momento de você orar e buscar o Senhor. Larga esse noticiário para lá, cara. Sabe, o tempo que a gente perde com o noticiário, leia a palavra do Senhor, ore ao Senhor juntamente com a tua família. Isso vai unir vocês mais. Vocês vão estar mais juntos. Isso é uma estratégia que Deus está te dando. Uma oportunidade para que você possa crescer na presença de Deus e ser uma potência. Deus quer fazer grandes coisas com você. Deus deu estratégia a Josafá para poder vencer. Eu agradeço muito a Deus pela vida do nosso pastor Tiago, um menino muito jovem ainda, mas que Deus tem dado estratégia tremenda para ele, colocando a igreja de joelho, a igreja em maratona de oração, a igreja
vendo as lives 10 horas da noite, vendo a escola dominical, vendo o culto hoje 19 horas, sabe? Deus tem dado estratégia a esse homem dele, sabe? Esse jovem homem de Deus, para que a igreja possa continuar crescendo, sabe? E a palavra do Senhor diz, sabe? Creia nos profetas e prosperareis. Deus tem levantado ele como profeta em nosso meio, e que o Senhor possa abençoar nosso pastor em nome de Jesus. A terceira coisa que a nossa lição traz: tenhamos fé, creiamos na palavra do Senhor. Acreditamos que os ensinamentos de Cristo Jesus estão vivos, latentes e atuais, quando ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lá em Lucas 18:8 está escrita essa palavra. Nós estamos vivendo em tempos onde a credibilidade dos pregadores e ministros da palavra, aqueles que ensinam, tem sido alvo de duras críticas por causa das palavras duvidosas, profecias que não condizem com a verdade das Escrituras. Infelizmente, amados, nós estamos vivendo tempos esses. Temos vivido tempos de crentes despreparados que têm pregado uma palavra que sai do coração dele, não do coração de Deus. E chato isso, até entristece o nosso coração. Nós que procuramos viver um evangelho de verdade, um evangelho que realmente satisfaça a vontade de Deus, ficamos um pouco tristes em saber que muitos cristãos, acostumados com essas palavras de mentiras, têm se afastado da casa do Senhor. Eu sou um crente da antiga ainda que creio que é o seguinte: creio que nós somos a igreja do Senhor. Creio. Irmão, louvado seja Deus. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu sou a igreja do Senhor. Mas existe um templo onde todas as igrejas se congregam e ali louvam o nome do Senhor. É muito necessário nós estarmos juntos na casa do Senhor, porque ali há uma comunhão. E a Bíblia diz que Deus habita onde existe comunhão, sabe? Como eu sinto saudade de abraçar os meus irmãos, sabe? Abraçar minhas irmãs, sabe? Brincar com vocês, ceiar juntos, sabe? Tomar aquele café gostoso, compartilharmos aquele calor humano. Somos latinos, e como latinos, vocês sabem, nós somos muito de pegar, né? Somos muito de toque. E como somos de toque, nós tenho sentido essa dificuldade. Eu conversava com o missionário Alain Delon essa semana lá em Guiné-Bissau, e ele falou: pastor, ora aqui por Guiné-Bissau, porque a grande dificuldade aqui é explicar a esse povo que não pode se abraçar, porque é um povo de toque, o povo se abraça, dança junto, é um povo muito colado, então eles não conseguem entender essa necessidade de se afastar. E nós temos vivido essa situação realmente, como tem sido difícil. Mas, queridos, durante toda a minha vida de ministério, eu tenho lutado para falar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Tenho lutado para não trazer heresia à sua mente. Tenho lutado para falar o verdadeiro evangelho. Muitos às vezes não reconhecem isso, muitas pessoas não entendem essa situação, muitos preferem ir atrás de falsas doutrinas, estão afastados do caminho do Senhor, estão longe do Senhor, estão fora da nossa comunhão. Isso tristece muito o nosso coração. E dá tristeza quando a gente sai para evangelizar. Eu particularmente pertenço ao motoclube Erguendo o Templo. E quando a gente sai com as nossas motos, que a gente vai a algum lugar e a gente vai evangelizar e a gente vai conversar com as pessoas, dá tristeza que a grande maioria já frequentou uma igreja e muitos deles já fizeram parte de uma liderança eclesiástica. Pastores desviados, presbíteros desviados, diáconos, sabe? Líderes de ministérios totalmente desviados do caminho do Senhor, porque deram ouvido a doutrinas malignas. Isso nos entristece muito. Outra coisa também, a grande questão é porque alguns homens deixam de anunciar a palavra fiel de Deus. E muitas pessoas deixaram a verdade. Queridos, para que nós tenhamos fé, nós precisamos crer realmente na palavra do Senhor, sabe?
Porque a palavra do Senhor não muda, irmãos. Quando a gente vê lá em Gênesis, a gente vê aquela palavra que o Senhor nos diz, que fala assim, haja isso, haja terra, haja planta, haja toda essa situação, até o dia de hoje, aquela palavra que ele falou lá no Gênesis, tá? Ele falou, aquilo continua presente até nesse momento. Todos os astros celestiais, bem como os animais, planta, toda a criação, tudo estão cumprindo o seu papel, aquilo que ele determinou. Quando a gente vê a palavra do Senhor, o autor do livro de Hebreus fala assim, não vos afastais da sua congregação, como fazem muitos, tá? Mas estejais unidos até o último momento. O escritor dos Hebreus, ele nos chama muita atenção nisso. Queridos, é necessário que nós estejamos unidos. A igreja unida, ela é poderosa. Eu tenho certeza que Deus permitiu, meu pensamento, que Deus permitiu essa pandemia, coisa que não acontece há quase 200 anos no mundo. Ele permitiu essa pandemia para que você e eu, igreja, acordemos e vejamos que nós precisamos buscar mais o Senhor. Estamos chegando aos tempos finais. Estamos chegando aos finais. Eu estava lendo uma reportagem ontem que já se comenta sobre a necessidade de um governo mundial para poder lutar contra essa pandemia. Queridos, a gente está vendo que o livro de Apocalipse está todo se cumprindo, queridos. E nós estamos vivendo de qualquer maneira. É tempo da gente se unir, buscar ao Senhor, pedir dele estratégias, e a gente vê que é o seguinte, é tempo da igreja do Senhor fazer a diferença. Porque olha só, lá em Mateus 24, 35 está escrito, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor ainda é viva, é eficaz. Temos que ser unidos, através da nossa união, através de falarmos a mesma língua, através de nós seguirmos nossos pastores, seguir nossos líderes, seguir nosso chefe de departamento, sabe, nosso líder de departamento, nós vamos ver que Deus vai operar. E o mundo, querido, está todo olhando o que a gente faz. Eles estão de olho. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam presos naquela prisão, né? Estavam presos, lógico, na prisão. Eles estavam naquela prisão e eles tinham levado uma surra. Eles tinham apanhado muito, eles tinham sofrido muito. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a louvar ao Senhor. E um grande terremoto aconteceu naquele lugar. Presta bem atenção, os discípulos sentindo dor, machucado, sofreram uma injustiça muito grande, mas estavam louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que os presos ouviam o que eles falavam. E presta atenção que quando aconteceu o terremoto e abriu-se todas as portas, o carcereiro ao sair, ele olhou e viu que todo mundo tinha aberto, pensou assim, todo mundo fugiu, eu vou me matar. Ele pensou logo em suicídio. Mas Paulo grita para ele, não faz isso não, está todo mundo aqui. Olha só, se houvesse um terremoto hoje no Brasil e as cadeias se abrissem, não ia ficar um preso, querido. Não ia ficar nenhum preso. Mas olha só, quando tem poder de Deus, eles estavam orando, cantando, louvando ao Senhor. As portas se abriram, ninguém quis sair de lá não. Os presos todos ficaram lá. Sabe o que isso me leva a pensar? Que, queridos, o mundo todo está olhando o teu proceder. O mundo está olhando o teu modo de agir. O mundo está olhando toda a igreja como está agindo nesse tempo de pandemia. Sabia? Então é o seguinte, por pior que sejam as dificuldades, você tem que ter consciência que o teu testemunho, o teu modo de agir, a tua fé no Senhor vai salvar muitas almas. Eu acredito, eu creio que o dia que nós abrirmos a igreja novamente, que nós abrirmos lá e formos dar o culto de ação de graça, porque essa peste passou, muitas almas se renderão aos pés do Senhor. Muita gente virá até a nossa igreja, vai aceitar Jesus como Salvador pelo teu testemunho. Porque ele está vendo que você está orando todos os dias, está vendo que você está clamando a Deus pela vida dele, pela família dele, pelo emprego dele. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da tua união, através da nossa igreja.
Essa é a promessa do nosso Deus. E se você lembrar lá, ainda falando daquela palavra de Paulo e Silas, quando o homem quis se suicidar e Paulo gritou, suicida não, nós estamos todos aqui. O que o homem fez? Pulou para o meio dele e gritou, o que eu tenho que fazer para ter um Deus igual a vocês? O que eu tenho que fazer para ter solução para os meus problemas? Jesus é maravilhoso. Tem muita gente sofrendo por aí, querido, mas vai haver um momento em que essas pessoas vão gritar assim, o crente da Igreja Batista Independente do Mendanha, o que eu tenho que fazer? Você creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados de Deus, poderoso Salvador, vamos chegando já à conclusão da nossa lição. Josafá teve uma esmagadora vitória diante do exército adversário. Entretanto, é importante ressaltar que quando o Espírito do Senhor veio sobre Geaziel, declarando que a batalha era do Senhor, aquelas palavras animaram e motivaram o coração de todo o povo de Deus. Da mesma forma, ainda hoje, essa palavra nos faz lembrar que toda preocupação, inquietação, medo, bem como todas as questões emocionais e psíquicas inerentes ao ser humano, não são suficientes para deter o poder e a soberania do Senhor. Naquela ocasião ele prometeu que estaria na batalha com Josafá. Igualmente ele promete, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Palavra gloriosa, irmãos. Palavra gloriosa. O Senhor está nos trazendo essa grande promessa. O Senhor está nos trazendo essa grande bênção. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nada nesse mundo venha afetar a tua fé. Não deixe que um problema de enfermidade venha afastar você do caminho do Senhor. Não deixe que tantas palavras ditas pela imprensa falada, televisiva, seja ela qual for, venha entristecer e te tirar desses caminhos maravilhosos. Presta bem atenção, Deus, para o mundo, está vendo uma desgraça. Para você, está tendo um momento de encontro com Deus. Através dessa grande pandemia, Deus está te fornecendo uma Peniel. Você está vendo Deus face a face. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, busque mesmo ao Senhor. Faz um propósito, irmão, faz o que, Senhor, durante essa pandemia, me batiza com o Espírito Santo. Me dá dom de línguas, me dá dom de profecia. Senhor, deixa eu me encher do teu poder. É vontade do Deus se revelar a você, querido. Então, minha querida classe, meus irmãos, meus queridos amigos que estão nos assistindo, Deus tem algo tremendo na sua vida nesta manhã. Deus nos juntou aqui. Talvez se não tivesse essa pandemia, muitos de vocês não estariam me ouvindo agora. Mas eu tenho certeza que vocês não estão aqui por minha causa. Eu não tenho nada para falar para vocês. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, nesse momento, está falando a cada um de vocês. Está tocando no seu coração. E Deus colocou no meu coração de fazer um apelo hoje. Aleluia. A você que está desviado dos caminhos do Senhor. Escuta aqui, você que está desviado do caminho do Senhor. Você que não conhece ainda o poder desse Deus. Aleluia. Nesta hora eu quero te fazer um convite. Você pode voltar para os caminhos do Senhor, Ele vai te dar essa fé que você precisa. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador e Ele vai te dar essa fé que tu precisa. Eu vou te pedir nesse momento, você que se sente dessa situação, eu vou estar orando por você. Dobra seu joelho aí onde você estiver, na sua casa, nesse momento que você está. Dobra seu joelho agora. Se você não tiver, se você estiver dirigindo, fazendo alguma coisa, não dá para você fazer isso. Mas olha só, neste momento, dirija seu pensamento ao Senhor. Eu vou estar orando por você. Deus quer te trazer de volta para o rebanho hoje, hein? Deus está te trazendo de volta para o rebanho hoje. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida hoje, em nome de Jesus.
Deus vai fazer grandes coisas na tua vida hoje, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Você, crente, ore junto comigo, para que Deus possa tocar nessa vida agora que Deus está salvando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus querido, Deus poderoso, Deus de todo poder, Senhor bendito, nesta hora eu quero entregar, Senhor, essa pessoa que está ao alcance da minha voz, está se arrependendo de seus pecados, está te aceitando como único e suficiente Salvador. Deus querido, dá uma transformação de vida agora, Pai, em nome de Jesus. Dá uma transformação de vida agora, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa ter fé em Ti, que ele possa botar a sua angústia, o seu temor, as suas dificuldades nas Tuas mãos e passa a ter uma nova vida contigo, Senhor. Senhor, Tu permitiu através desse canal que nós estivéssemos falando com essa pessoa, porque ela precisa de Ti neste momento, Senhor. Ó Deus querido, eu a abençoo. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor querido, e dá certeza da salvação. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos. Logo mais, às 19 horas, nós vamos estar juntos aqui num grande culto, tá? Um grande culto. O pastor Tiago estará trazendo uma palavra, tá certo? E nós queremos estar louvando a Deus juntamente com você. E eu tenho certeza que Deus vai operar de forma tremenda em sua vida. Vai ser uma bênção estar juntamente contigo, ok? Te convidamos e esperamos você aqui às 19 horas. Hoje não é 22, hoje é 19, tá? 22 é amanhã. De segunda a sábado é 22 horas. Hoje será às 19 horas, nós estaremos juntos em nome de Jesus, intercedendo pela tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vamos falar todos juntos o nosso grito de guerra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe e até logo mais às 19 horas, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.